Lohan, eu falei certo seu nome? Falou certíssimo, acertou de primeira. Então, legal. Tudo bem? É um prazer te conhecer e já te agradecendo aí pela sua participação em tá homenageando o cooperativismo de crédito nesse dia de hoje. E eu já deixo o palco aqui virtual à sua disposição. E aí a gente volta no finalzinho aí com algumas perguntas, tá bem? Legal, legal. Muito obrigado, viu, Luiz? Muito obrigado, Mundo Coop, pelo convite. Estou muito feliz de poder participar aqui, aprender com vocês também. E eu vou abrir um material aqui na tela para poder apresentar para vocês, tá bom? Deixa eu só compartilhar. Bom, só me apresentando, né? Eu sou Lohan, sou Head de Open Finance e Open Insurance aqui no Grupo F Câmara. O Grupo F Câmara é um ecossistema de tecnologia, né? A gente trabalha com diversos segmentos do mercado e tem atuado muito forte, né, no Open, desde a regulação lá no começo, atendendo a estrutura inicial, atendendo ali os projetos, né, de diretório, enfim. E mais recentemente, depois a gente começou a atuar também com os participantes, ajudando, né, todo esse ecossistema aí a se movimentar, a se regular e aproveitar todas as oportunidades que ele traz, né? E vamos lá, então, né? O que será que muda, né, para as cooperativas? Antes da gente entrar nisso, né, eu queria refletir um pouquinho aqui com vocês, né, a evolução dos dados financeiros. O mercado, no passado, né, a gente tinha, né, ali o Serasa e o STPC simplesmente como, né, dados negativos. Então, quando alguém ficava devendo, quando alguém tinha algum problema, né, com alguma dívida, algum crédito ali que ele ficou inadimplente, esses dados eles entravam ali para o ecossistema, né, e podia ser consultado ali pelas instituições. Aí, o próximo passo disso, né, a grande evolução que teve início foi o cadastro positivo, que ele começou a mudar um pouco esse conceito e tirar só os aspectos negativos e começou a colocar também dados positivos, né, dados realmente quais são os contratos de crédito que um cliente tem, quais, né, como que um associado está consumindo esse crédito e poder desenvolver esse score, né, poder trazer ali para as instituições financeiras, né, e para as cooperativas, dados que façam sentido ali para, de repente, melhorar uma taxa, né, aprovar ou não aprovar um crédito para aquela pessoa, né. E aí, o grande passo, né, que depois foi dado, além disso tudo isso aqui, é o Open Finance, né, que ele começou como o Open Banking. E no Open Banking, ele era um universo um pouquinho mais limitado ali, a dados ali realmente de bancos, né, e depois ele se expandiu, se tornando o Open Finance, e, né, agora, consequentemente, o Open Insurance chegou aí no mercado e começou a tomar espaço. E com isso, né, a gente está falando agora de todo o ecossistema, né, todos os dados que um cliente tem à disposição do mercado, né? O Open Finance, ele rege que o cliente é dono da informação dele e ele pode utilizar isso, né, com qualquer player do mercado para poder aproveitar, de repente, receber uma proposta melhor, de repente, fazer uma gestão centralizada em um único lugar que ele prefira e assim sucessivamente. E antes, né, esses dados eles estavam concentrados nas instituições de origem, né? As instituições eram detentoras dessas informações. E aí, como que esse ecossistema veio crescendo, né? Hoje, a gente está falando aqui, né, com base no relatório semestral de Open Finance, a gente tem, né, mais cerca aí, né, segundo o relatório, 2,7 bilhões de chamadas de API realizadas, né? Cerca de 800 milhões de chamadas apenas no mês de junho. Então, isso é um número expressivo, né? Quando a gente pensa que o Open Finance ele é pequeno, de fato ele ainda está crescendo, ele tem uma caminhada. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Porém, né, de fato, ele já está mostrando aqui seus números, né, ele já está crescendo. E aí, né, tudo isso resulta em cerca de, né, mais de 6,7 milhões de consentimentos ativos. E isso daqui tende, né, sempre a ser uma crescente. Conforme cada cidadão, né, cada associado começa a entender os benefícios, isso começa a se expandir, né, mas o Open ele realmente ele veio para ficar e ele já faz parte aí da vida das pessoas. E vamos refletir um pouco aqui, né? Eu trouxe esse framework porque eu gosto bastante dele, né? O framework do Geoffrey Moore, que é chamado de Crossing the Chasm, né? Que é atravessar ali o abismo, né? Como que funciona, né? Na visão dele, o mercado ele é separado em dois grupos, né? A gente tem ali os entusiastas e os visionários, né? Que são o quê? São as pessoas geralmente mais novas, né? E que elas gostam de novidades, elas querem testar coisas novas, elas querem experimentar produtos novos, elas imaginam que algo novo que chega pode ser algo útil para ela
e ela experimenta, ela gosta de provar isso, ela não se importa muito com o nível de maturidade que ele ainda está, né? E aí existe um abismo, e depois do outro lado está o mercado principal, né? Que ali já estão as pessoas mais conservadoras, né? Já estão os pragmáticos, e eles olham, né? Eles preferem, né? Soluções que já estão mais completas, né? Que já tem um modelo de negócio mais estabelecido, já tem um preço de mercado, né? Competitivo, e que de fato não dê problemas ali nesse percurso, né? Não aconteça ali quebra nessa jornada dele de experiência. E aí existe, né? Esse abismo onde, de fato, toda solução que começa, né, ela tem um caminho aqui que ela vai percorrer para começar a crescer, escalar, e ela precisa atravessar esse abismo para o outro lado. E conseguir atravessar esse abismo e atingir o mercado principal significa, né, para esses negócios, né, para as cooperativas que vão apostar nisso, por exemplo, imaginar, ter clareza de qual nicho vai atuar, como que vai atuar com cada um desses nichos, como que vai ser esse produto, né? Pensar bem as estratégias de marketing, as campanhas e o posicionamento, né? Então, o Open, ele se encaixa muito bem nesse contexto. Eu costumo pensar que as pessoas elas não precisam saber o que é Open Finance, né? Por exemplo, pensem o seguinte, quem de vocês já não fez autenticação, né, em outras plataformas, em algum aplicativo que exige login, utilizando a conta do Facebook, utilizando uma conta do Gmail, em vez de você fazer todo o cadastro ali do zero, criar uma conta nova. É algo que te traz ali comodidade, né? E as pessoas nem imaginam que está acontecendo, né, uma integração padronizada de APIs ali, enfim, para poder fazer essa autenticação de forma simples. E o Open Finance ele tem que ser da mesma forma, né? As pessoas elas precisam entender realmente benefício, do que está atrelado nessa jornada, o que vem nessa experiência e como ela se beneficia disso. E aí é onde, de fato, todo mundo tem um papel fundamental para, né, trazer esse contexto de forma clara para esses clientes, né, para esses associados, para eles saberem, de fato, como utilizar, né, e aí, consequentemente, compreendendo qual que é a segurança que tem por trás de tudo isso. E isso se resulta, né, em engajamento. Então, uma vez que você tem o Open Finance como um aliado para trazer todo esse contexto do seu cliente para dentro da sua casa, né, você pode, né, conhecer melhor, você consegue administrar o ciclo de vida desse cliente de forma muito melhor. Então, você consegue desenvolver, né, ofertas muito mais personalizadas, né, muito mais individualizadas para cada uma dessas pessoas, porque você começa a ter entendimento de hábitos de consumo, de hábitos financeiros que essa pessoa tem, e você consegue pensar até em extensões, eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso, em estender para outros setores, como o seguro, que é chamado, né, hoje um movimento de bank assurance, né, aqui dentro do contexto de Open. E uma vez que você compreende, né, você consegue se comunicar de forma mais assertiva com esse cliente, né, levando um produto realmente potencial para ele, algo que ele precise naquele momento, algo que possa levar ele para um próximo nível de relação. E as cooperativas elas já têm, né, esse desafio na veia, né? As cooperativas elas vêm já para conectar associados a ofertas diferenciadas, né? A compreender situações que, às vezes, outros bancos não conseguem chegar e assumir um risco. Então, o Open ele vem para agregar ainda mais, né? Para dar mais força ainda nesse movimento da cooperativa. E uma vez que você tem tudo isso, né? Você também consegue ter um score muito melhorado, né? Você consegue prevenir fraude dentro desse ecossistema e chega ali num produto, né? Você tem tendências, você tem produtos mais otimizados e que cabem no bolso desse associado, tá? Então, o ciclo de vida desse cliente, ele vai ser constantemente ali visitado e hora ou outra você vai estar engajando ele com produtos diferentes através desse contexto de Open e trazendo essas pontas deles conectadas. E aí, né, eu trouxe aqui grandes números do SNCC, né, esses números são de 2021, mas eles mostram, né, a força do cooperativismo e, de fato, ele já era, né, a sexta força, né, depois dos 5 grandes bancos comerciais. E isso mostra, né, a força da cooperativa em atrair as pessoas, né, em trazê-los, né, para algo diferenciado. Então, eu aposto como pessoa que, de fato, o Open ele vem para ainda engajar mais associados, né? Trazer mais pessoas, quem sabe até mesmo fazer com que os associados conectem essas contas que eles possuem em outras instituições e passem a utilizar o app da cooperativa para gerenciar tudo, para fazer as transações e movimentações dele e, né, aproveitar
do benefício da transparência, né? Tendo tudo centralizado com a transparência que a cooperativa trabalha com ele e podendo gerir tudo ali dentro. Isso gera muito engajamento, né? Esse cliente fideliza ainda mais com as marcas. E aqui um pouquinho mais de números, né? Ainda também de março de 2021. Eu gostei bastante desses números, né? Pensando em crédito, né? Crédito PJ, crédito PF, sempre, né? Vocês podem ver aqui, né? Tem muita atuação forte em microempresas, pequenas empresas. Aí média de grande já começa a cair um pouco, porque é onde grandes instituições estão atuando também. Depois começa de novo, né? Primeiro lugar para crédito, empréstimo sem consignação. Segundo, né? No rural e agroindustrial. Sexto e sétimo, né? Para crédito, cartão de crédito, empréstimo com consignação e veículo, porque, de novo, também é uma fatia que outras instituições conseguem trabalhar melhor. E dá para impulsionar muito mais disso aqui com todas as informações que o Open vai promover para esse ecossistema, tá? E como que, de fato, isso acontece na prática ali, né, para as cooperativas? O que pode ser mudado, já pensando de forma mais direta, né? O primeiro ponto principal, através de um consentimento, né, de um associado, trazendo as contas dele para dentro do seu contexto, você consegue ampliar, né, o motor de score de risco. Então, você começa a ter uma visão de dados reais que esse cliente tem e compreende, né, como que ele está, que nível de endividamento ele está hoje, quais são os produtos de crédito que ele já está consumindo, e você consegue prever melhor ali um risco desse cliente, né, para dentro do seu ecossistema. A associação desse cliente, né, ela passa a se tornar digital, então, de fato, você pode aproveitar ali todos os dados cadastrais, todos os dados ali de endereço, enfim, todas as informações de conta desse cliente, para fazer um onboarding simplificado para ele, né, em poucos segundos, receber essas informações e já abrir a conta desse associado, né, e misturando o ambiente físico, né, com o digital, para aquele associado que, de repente, vai lá numa agência da cooperativa, já existe, né, o fluxo handoff do Open Finance, onde o agente ali no balcão, né, recebendo o associado, ele vai acessar o sistema ali, perguntar para ele, né, qual que é o CPF dele e onde ele tem conta, e aí um QR Code vai aparecer para esse cliente ler o QR Code e dar o consentimento para acesso aos dados dele. É uma representação que eu fiz aqui nessa imagem da direita, mas basicamente também torna, mesmo que o associado vá fisicamente a uma cooperativa, torna esse fluxo muito mais acelerado, muito mais prático ali, né? E traz já uma experiência inicial muito boa para aquele associado, tá? Isso promove, né, de fato, a redução do custo, né? Porque você acaba não tendo que lidar tanto com parceiras de antifraude, birôs e tudo mais, e agilidade, né, no onboard. Acaba tendo poucos segundos ali, ó, até minutos, né, mas que seja, assim, bem rápido para que o cliente ele consiga abrir essa conta. Depois a gente entra, né, num contexto de personalização, né, nas ofertas, que é um pouquinho do que eu já vinha falando. Você consegue, né, capturar, além de todos os dados, né, que o cliente compartilha, que são dados sensíveis, você consegue receber dados que já estão abertos, né, do Open. São o quê? Todas as taxas de produtos, como que cada instituição está trabalhando nesse ecossistema. Em posse dessas informações, né, é possível você criar um benchmark, você cria um painel, a gente até tem um painel desse, que você analisa, né, instituição por instituição, como que é a cesta de serviço dela, qual que é a taxa da conta corrente, né, como que funciona os juros dali de financiamento, na modalidade de financiamento, como que é o rotativo, né, e o juro dali do cartão de crédito, e em posse de todo esse leque de informações, mais o consentimento do cliente, acessando os dados dele, vocês conseguem prever, né, como cooperativa, onde existem produtos que esse cliente está pagando mais caro hoje, né? E pensar num contexto onde a cooperativa cativa esse cliente e mostra para ele que ele pode, de repente, trocar esses produtos pelo que ela oferece, que ele vai ter uma economia, e, de repente, essa economia já pode ser aplicada até mesmo em investimento, já pode ser guardada para um plano futuro, tá? Então, existem muitos caminhos para explorar através dessas informações. Depois, né, tem o cash-in, via iniciação de pagamento, onde o cooperado, né, ele vai poder acessar todas as outras contas dele, os saldos que estão dentro dessas contas, através do app da cooperativa. Então, ele acaba tendo a opção de ficar administrando tudo apenas por um aplicativo, né?
e uma vez que ele precise ou colocar saldo dentro ali da conta digital dele, ou pagar algum boleto, alguma coisa que o valor até exceda o saldo que ele possui dentro do app da cooperativa, ele pode linkar essas outras instituições onde ele tem saldo, dar o consentimento e gerenciar todos esses pagamentos por dentro ali do app da cooperativa, tá? Outra funcionalidade essa aqui é a mais famosa, né? É a agregação de contas, porque ela já vem há alguns anos, desde que o Guia Bolsa tinha feito lá atrás, né? Outros parceiros também, Credigo fez isso aí também lá atrás, antes do Open Finance regulado. Mas a agregação de contas, ela é um convite, de fato, para o cliente ter uma educação financeira diferenciada, né? E poder olhar dentro de um único app todas as movimentações que ele está fazendo dessas outras contas, bem como já poder ver com transparência ali quanto que ele paga de taxa em cada uma desses produtos, né? Mostrar para ele ali e trazer esse sentido de parceria, né? De hombridade, de que você mostra essa transparência para ele e, de repente, você pode futuramente ofertar algo melhor para esse cliente. E ele, por sua vez, né? Uma vez que ele entende toda essa agregação de pontos ali, ele vê tudo centralizado, vocês podem perceber, de repente, em algumas categorias de movimentações, outros produtos que podem ser oferecidos, né? E aí vocês conseguem encaixar, por exemplo, estratégias de produtos de seguro, de produtos de investimento, com base ali realmente nos hábitos de consumo daquele cooperado, tá? Indo mais em frente, né? Eu já tinha falado um pouco sobre isso também aqui. Redução de custos com birôs e outras plataformas, né? Porque, de fato, quando você tem um associado que você precisa usar todas essas plataformas, você faz uma consulta em diversos sistemas para poder garantir ali realmente que aquela pessoa é ela mesma, né? De repente, você usa sistema da CR para poder ler documentos, né? De forma facilitada. E uma vez que você traz esses dados do Open Finance, a outra instituição, ela já fez esse processo. Se é um cliente que ele tem movimentação ativa em outra conta, você não precisaria necessariamente repetir todo esse processo de antifraude, todo esse processo de OCR. Você pode contar, né, confiar nesses dados que já estão vindo da outra instituição e, no máximo, pedir uma atualização ali para o seu cliente, de repente, o endereço novo, né, o número de contatos, o telefone, o e-mail dele, pode ser que tenha mudado, mas fica muito mais simples para ele e muito mais econômico para vocês também, né, como cooperativa. E aí, né, a gente chega aqui em um leque onde começam a surgir parcerias. O que é o Bank Assurance? Imagina, por exemplo, né, vou colocar eu nessa situação. Imagina que né, eu tenho pet e eu costumo comprar, enfim, eu vou em algumas lojas aí comprar ração, ou eu vou no veterinário, enfim. Vocês percebem esse tipo de movimentação dentro das minhas contas ali. De repente, você pode ter um parceiro que ofereça convênio PET, você pode me ajudar oferecendo um plano, né, que pode se tornar mais econômico do que o que eu estou gastando. Outro exemplo, eu comprei passagem aérea, de repente, né, esse exemplo eu vi até numa outra live. Acabei de comprar passagem aérea no meu cartão de crédito, e aí, será que eu já tenho seguro viagem? Será que você poderia me oferecer algo diferenciado? Né? Então, existem movimentos de parceria que amplia, né, o leque de produtos que podem ser oferecidos, e esses produtos eles entram no momento exato, conforme o cliente está ali navegando e ele está realmente consumindo, né, no mundo físico, ali comprando, enfim, seja no físico ou no digital. E isso traz para o cliente, né, uma assertividade muito grande, porque é no momento em que ele está buscando, é no momento em que está acontecendo uma situação, né? Você não está oferecendo um seguro viagem depois que esse cara já voltou, né? Está trabalhando 2 meses já de novo, já acabou as férias dele. Você está oferecendo no momento que ele está indo para algum lugar. Então, as chances de conversões são maiores, né? Quando você tem essa assertividade. E aí, também, né? O Embedded Finance, que basicamente, uma vez que todas as instituições, né, toda essa movimentação que acontece regulatória, ela está trazendo, né, uma inovação tecnológica ali, né, uma revisitação para todas as instituições. Estão começando a se tornar baseadas ali em APIs. E uma vez que as instituições elas estão começando a ter esse ecossistema de serviços, de produtos, todos em APIs, vocês podem começar a entender, né, e uma coisa que vocês usaram
para serem regulados, né, para participarem do Open Finance, ele passa a poder ser utilizado por outros segmentos, né? De repente, um varejo contar com uma API sua em parceria para poder pedir ali consentimentos para o cliente, para você, para que de repente financie o checkout dele, em vez dele pagar com cartão de crédito, a própria iniciação de pagamentos, que é um case que a gente já está construindo aqui também, onde a gente conecta ITP de Open Finance que fizeram cumprir a regulação, estão 100% homologadas, mas agora a gente já começou a entender que é uma outra área do grupo aqui, mercado de varejo, a gente começou a conectar iniciadores de pagamento num contexto de varejo, com plataformas de e-commerce, para que o cliente tenha conveniência, ele possa escolher esse meio de pagamento, ele possa começar a usufruir do Open Finance em outros ecossistemas, né, onde a plataforma, né, o varejista ali, ele não entende de Open Finance, ele não sabe o que é isso, né, e a instituição, a cooperativa que está regulada, ela pode vender esse serviço, ela começa a monetizar essas APIs que estão dentro desse ecossistema, né? Então, aqui são alguns exemplos, existem muitas coisas que a gente poderia falar aqui sobre como se beneficiar, né, disso daqui. E o cliente, do outro lado? O cliente, né, ele fica feliz, né? Por quê? Ele vai, né, ter mais facilidade para obter aprovação em crédito, uma vez que ele compartilha esses dados dele. Ele, consequentemente, né, ele vai ter produtos de crédito com taxas mais justas para ele, uma vez que você analisa, né, o histórico financeiro dele, percebe que ele tá, né, ele tem um caixa positivo bacana, que ele não tem um nível de endividamento alto, você consegue assumir um pouco mais de risco com ele e trazer taxas ainda mais justas, né? As cooperativas, elas já têm um trabalho voltado a trazer taxas mais competitivas, mas dá para, de repente, colocar um vetor a mais ali, né? Dá para ampliar um pouco mais essa capacidade e trazer esses clientes para perto de vocês, né? Com mais relação com vocês. Depois, né? Produtos que fazem sentido, de fato, para esses clientes, de acordo com os hábitos dele, né? De acordo com como eles consomem no dia a dia. Então, ele fica feliz, ele percebe que a cooperativa, né? Ele entende ele, né? Como associado, e ele percebe que vocês conseguem, né, demonstrar para ele dali que vocês estão próximos dele nos momentos da vida dele, né? Então, sempre oferecendo um produto, sempre trazendo algo ali que possa fazer sentido para ele, né? Depois, né, a simplicidade, né, e a conveniência de poder gerir todas as outras contas apenas em um app através do PFM, né? Então, para o cliente, isso é muito vantajoso. De repente, se ele é um cliente que ele está pensando em como começar a investir, né? E só que aí ele não consegue, ele tem que, de repente, montar um Excel para controlar o que ele gasta de uma conta, como está a fatura de cartão de crédito dele lá de outra, enfim. Pensa você trazendo tudo isso para ele ali dentro, mostrando para ele um plano, né? Um sonho que ele quer conquistar, quais são os passos que ele precisa dar, e ele tendo essa transparência dentro ali do app da cooperativa. É algo que deixa, né, esse cliente ali mais feliz e é algo que vai fazer com que ele se engaje, né, se eduque financeiramente e possa tanto, né, entrar num range, de repente, para uma repescagem de crédito, se ele não teve crédito antes por conta do nível de endividamento dele, como também se tornar um associado que começa, de repente, a investir, né? E isso promovido pela cooperativa, através dessa educação financeira. Então, é muito bom para o cliente isso daí. Que mais? Depois, né, toda essa transparência sobre custos, né, de outras instituições, a gente já falou sobre isso, né? A facilidade, né, de realmente realizar esses pagamentos através de multicontas, a gente também já falou um pouquinho sobre isso. O atendimento, né, a esse associado, bem mais customizado. Então, de repente, né, vamos pensar na cooperativa, ali, os agentes ali que, de repente, vão entrar em contato com esse cliente, em posse de mais informações, em posse de inteligência de dados aqui e de inteligência artificial, podem existir insights, né, diferenciados que façam com que esse agente ele atue diferente com aquele cliente. Ele já perceba o nível, né, que aquele cliente tem, como que ele opera no dia a dia, o que ele tem, né, qual que é o bem que ele possui ali, o patrimônio que ele tem, e vai saber conduzir muito melhor ali essa relação, né, com cada um desses cooperados, tá? E no final, né, uma vez que tem todos esses dados ali trazendo dentro desse ecossistema, existe também uma melhor aceitabilidade, né? Então, o cliente,
que chega para ele, eu tinha até comentado um pouco, né, que chega para ele uma oferta, no momento em que ele está precisando, a chance dele aceitar isso e perceber que aquilo é bom para ele é maior. Então, né, conseguir acertar esse time, ele é muito bom e vai realmente trazer conversões, né? Vai trazer negócios. E o Open, gente, ele é muito além do regulatório, né? A gente costuma dizer isso aqui no nosso posicionamento, porque ele nasceu, né, um pouco mais enxuto, pensando ali em instituições financeiras, pensando ali nos dados, né, saldos, movimentações ali que o cliente tem, para começar a ter os primeiros casos de uso, né, de agregadores de conta, enfim. Depois veio o Open Finance, né, que já está aí tá rodando, que envolve mercado de seguros, dados de investimentos, né, dados de previdência, câmbio, capitalização, e isso já abre um leque muito maior de casos de uso, né? Um seguro instantâneo, né? Um empréstimo automatizado, uma gestão empresarial, né? Então, trazer um advisor ali de investimentos que consegue compreender melhor ali o que esse cliente tem dentro dessas carteiras e depois de tudo isso, a gente está falando de Open Economy, né? Então, você começa a olhar para todas essas informações e você começa a pensar realmente como que você encaixa cada serviço, né? Baseado no comportamento, baseado em como esse cliente atua, né? Como esse associado vive o dia a dia dele, né? Isso é muito diferente, né? De você trabalhar produtos, uma prateleira de produtos default com nichos de clientes, né? Você chega aqui num nível mais individual, você chega aqui num nível realmente ali na pessoalidade mesmo e converte muito mais, tem muito mais chance de converter negócios aqui dentro desse ecossistema, tá? E a gente vai ver muita inovação, vai ver muita coisa acontecendo, a gente tem muitos cases de fora também, né, começando a acontecer, mas o Open Finance do Brasil, ele já disparado, ele é um dos maiores movimentos aí, por conta da amplitude que ele está tomando, tá bom? Bom, queria agradecer e deixar aberto aqui meus contatos, caso alguém queira entrar em contato comigo. E agora, Luiz, vamos para as perguntas e respostas. Imagina que você talvez também queira conversar um pouquinho. Ô, Lohan, o que me falta é tempo. Nosso tempo está bem apertadinho. Mas eu estou pedindo para as pessoas que quiserem fazer perguntas aos nossos convidados, ou pelo chat, ou se quiserem encaminhar um e-mail. Eu tinha falado redacão@mundocop. Não é esse. É imprensa@mundocop.com.br. Manda pergunta para a gente, que a gente encaminha para os nossos convidados, tudo bem? Lohan, eu vou fazer uma pergunta, mas aí você me responde assim, num formato foguetinho. De uma pessoa que ela me fez uma pergunta bem interessante. O Open Finance trará grandes oportunidades para que as pessoas conheçam os benefícios que as cooperativas de crédito oferecem. Isso é fato. Mas ela coloca também, é fato também, que muitas pessoas desconhecem o que é o cooperativismo de crédito. Como inverter esse jogo? Você consegue dizer para mim rapidinho, na sua opinião? Olha, na minha opinião, é posicionamento, né? O mercado, ele conhece o que ele vê. E as pessoas, elas precisam ter acesso à informação, elas precisam conhecer mais sobre o ecossistema, né, das cooperativas, dos valores, né, os princípios que uma cooperativa tem. E toda essa comunicação ela é muito importante, de fato, para aproximar essas relações, né? Outro ponto que, de repente, facilita nessa jornada, já pensando aqui no gatilho do Open Finance, é a facilidade, né, de abrir uma conta numa cooperativa, dando consentimento ali, um acesso a dados, né? De repente, pode ter pessoas que, na hora que via aquele formulário para preencher, falava, depois eu olho, depois eu faço isso aqui, né? E através do Open, isso muda, né? Essa conveniência ali, acelerada, traz isso para outro jogo, tá? Muito bem. Lohan, eu quero agradecer imensamente a sua participação. Você trouxe aí grandes reflexões e provocações. Acredito que as cooperativas tenham notado aí a necessidade da gente evoluir nesse processo. Já estão evoluindo, mas vamos fazer mais. Obrigado mesmo pela sua participação, viu?
Eu agradeço, Luiz. Muito obrigado a todo mundo do COP aí. Vamos que vamos.